Essa cidade vai ferver de emoções e você vai curtir as surpreendentes e divertidas histórias da nossa Vila Madalena. Ei, maninho, simbora, bora, que é hora de liberar geral, de levantar poeira. Rebola na boa, menina, vai. Rebola na boa, menina, vem. Tum, tum, tum. Olá, novela Over! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, nenhuma dessas loucurinhas que eu faço por aqui. Porque hoje tem um quadro que é sobre flops, mas é um sucesso desse canal. Então esse quadro não é um flop, porque eu sempre quero saber que flop foi esse quando eu faço este quadro. E o cardápio de hoje, no cardápio de hoje, nós temos Vila Madalena, uma novela que prometia, já pelas suas chamadas, ser assim, um arraso. Mas eu acho que foi mais um flop. E por isso que eu quero saber que flop foi esse. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Vila Madalena foi uma telenovela exibida às 19 horas pela Rede Globo, que estreou no dia 8 de novembro de 1999. Teve um total de 155 capítulos, foi escrita por Walter Negrão, com direção geral de Jorge Fernando, e hoje ela está completando exatamente 23 anos de sua estreia. Na sinopse, o casal Solano, Edson Celular e Eugênia Maitê Proença comemoram boas notícias. Depois de 6 meses sem trabalho, ele consegue um bico como caminhoneiro, levando uma carga para outra cidade. Ele tem também a promessa de um emprego melhor, enquanto a mulher anuncia que está grávida. Ao mesmo tempo, outro casal, Roberto, Marcos Winter e Pilar Cristiana Oliveira, se encontram na porta da igreja para acertar os últimos detalhes do casamento, marcado para a próxima semana. Quando tudo parece alegria, a surpresa. A polícia descobre que a carga que Solano transporta é contrabando e ele é preso, condenado a 17 anos de cadeia. Roberto também é preso. Ao defender Pilar, briga com 2 playboys que a estão importunando, causando sem querer a morte de um deles, acidentalmente atropelado. Na penitenciária, Solano e Roberto se conhecem e se tornam amigos. 7 anos depois, Solano sai com a pena reduzida por bom comportamento. Roberto lhe entrega uma carta endereçada a Pilar. Solano conhece e se encanta com Pilar e ela corresponde. Ao procurar Eugênia e seu filho, que não via há 7 anos, Solano descobre que ela está casada com o antigo patrão Arthur, Erson Capri, que criou seu filho e tem uma filha com ela. Eugênia continua a amar Solano, mas como tirar os filhos do pai que eles adoram e de uma vida confortável para arriscar um futuro incerto com um ex-presidiário? E como Pilar revelará a Roberto que apaixonou-se por Solano quando o conheceu? A cidade de São Paulo é o pano de fundo da trama, destacando a Vila Madalena, com seu comércio alternativo, vida noturna, gente moderna e animada, onde mora a família de Pilar, a mãe Bibiana, vivida por Ioná Magalhães, uma artista plástica, dona de um ateliê, e a tia Margot, Rosa Maria Murtinho, uma solteirona que tem uma loja de produtos esotéricos. Já na zona oeste da cidade mora a família de Solano, os pais Ângelo, Flávio Miliaccio e Deolinda, Laura Cardoso, e os irmãos, o motoboy Zezito, feito por Marcelo Faria, conhecido como Cachorro Louco, e a doce Nancy, vivida por Carla Marins. Esse então é o resumo das histórias dos personagens principais de Vila Madalena. Na verdade, um quádruplo amoroso, né? Ali o Solano, a Eugênia, a Pilar e o Roberto, que quase fazem uma troca de casais ali durante a história, e parecia bem promissor, assim, o elenco era um elenco bem consistente, carismático, mas o que que aconteceu para que Vila Madalena se transformasse aí no decorrer dos anos um flop, né? Em um grande flop. Já na época não deu muita audiência, mas a gente vai saber mais detalhes agora nas nossas curiosidades.
O novelista Walter Negrão e o diretor Jorge Fernando repetiram aqui a parceria do trabalho anterior, a novela Era Uma Vez, de 1998, um ano antes. Só que agora às 7 da noite, porém não houve sucesso. A história de Vila Madalena não cativou o público, apesar da assinatura de Jorge Fernando em uma novela das 7, tradicional horário em que ele sempre dirigiu grandes sucessos, fazendo tramas pautadas pela agilidade e humor em uma trama urbana aqui em Vila Madalena, diferente de Era Uma Vez. Uma novela das 6, a princípio de apelo infanto-juvenil e passada em uma cidadezinha do interior. Walter Negrão escreveu Vila Madalena atendendo a uma encomenda da alta cúpula da TV Globo. Uma novela que fosse capaz de cativar a audiência do público paulista. Nascido no interior do estado, o autor, à época, morava há 5 anos no bairro de Vila Madalena e contou que o considerava um pedaço especial da cidade de São Paulo, pela concentração de restaurantes sofisticados, bares boêmios, galerias de arte e produtoras de cinema. As gravações externas foram feitas em São Paulo e as cenas em estúdio no Rio de Janeiro. A cidade cenográfica construída no Projac reconstruiu uma vila real da zona oeste da cidade de São Paulo, onde morava a família de Solano e um beco onde funcionava uma firma de motoqueiros que faziam serviços de entrega na novela, outro núcleo da história. Como locação foram utilizados restaurantes, bares e lojas conhecidas da Vila Madalena, onde um dos pontos de encontro dos personagens era um sacolão do bairro, um mercado que vende frutas e verduras durante o dia e à noite é frequentado por boêmios. As cenas no Donatos, que na trama pertencia ao personagem de Mário Gomes, foram gravadas no Zé Kleber, então um dos mais badalados restaurantes da região. Já as cenas na loja de Margot foram feitas na casa de produtos esotéricos Magma. Eu nem sei se 23 anos depois ainda existem esses estabelecimentos. Eu vou até pesquisar para dar uma conferida e se existir, vou dar um pulinho lá qualquer hora dessas. Personagens ilustres do bairro de Vila Madalena fizeram participações especiais na novela. Entre eles, o pintor nordestino Aldemir Martins, morador da região, o chargista Paulo Caruso, que dava canjas ao piano todas as segundas-feiras no bar Piratininga, o grupo Trovadores Urbanos e o Palhaço Gargalhada. Eu me lembro muito que quando passou essa novela, lá em 1999, eu morava na cidade de Londrina, interior do Paraná, e eu não conhecia São Paulo. E eu ficava, assim, fascinado com as chamadas e muito curioso para conhecer esse bairro, saber do que se tratava, de como que era a vida ali. Porque eu confesso, não acompanhei a novela, as chamadas eu assisti avidamente, com muito interesse, mas no decorrer da trama realmente não me chamou a atenção a história em si, então eu acabei não acompanhando. Mas sempre que uma novela se passava em um bairro muito famoso, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, e até carregava o título da trama, né, o mesmo nome do bairro, me despertava muita curiosidade, muita vontade de conhecer. Alguns anos depois, eu nem imaginava que eu estaria morando em São Paulo, já conheço a Vila Madalena, mas nunca fui visitar nenhum desses pontos aqui informados na pesquisa que eu fiz. A novela reeditou o casal pantaneiro Juma e Jove, do clássico da TV Manchete Pantanal, com Cristiana Oliveira e Marcos Winter vivendo o par Pilar e Roberto, que já haviam voltado a contracenar um ano antes na novela Corpo Dourado, em 1998, porém não eram um par romântico. Aqui em Vila Madalena, de fato, eles voltaram, né, a ser o casal amorzinho ali, pelo menos no início da trama. Eles não terminam a novela juntos, já vou aqui deixar um spoiler para você que pretende assistir um dia essa novela. Spoiler de novela não é spoiler, né, gente? Não tem problema. Eles não terminam a novela junto, mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre o final de Vila Madalena, o que eu achei, apesar de toda a novela ter sido bem meia-boca. O ator Oscar Magrini, que interpretava o personagem Aricanduva, se desentendeu com a direção da novela por chegar atrasado a algumas gravações e faltar a outras. Devido a isso, ele acabou sendo demitido. O seu personagem formava ali um par meio cômico, meio não, totalmente cômico, com a personagem Lilica, da atriz Beth Faria. E a saída do Oscar Magrini realmente foi bastante sentida na história, porque era praticamente ali
os personagens principais de um núcleo cômico. A justificativa para a saída do personagem Aricanduva foi ele ter abandonado a noiva Lilica e desaparecido no mundo. Vila Madalena teve outro formato interessante e inovador, que era o de não ter uma abertura fixa. A música que eu canto lá no comecinho, eu rebola na boa, foi uma das músicas de maior sucesso na época, também da trilha da novela, que foi um dos clipes que fez parte de várias aberturas, né, da trama. Eu não sei se foram 8 ou 10 aberturas diferentes, mas cada abertura trazia o clipe de uma música da trilha da novela, e isso era muito legal na história. A gente teve clipes ali de grandes cantores, porque eu acho que Vila Madalena Nacional é uma das trilhas sonoras de novela melhores, assim, dos anos 90, e tinha Milton Nascimento, Lulu Santos, Lenine com uma música assim que é um hino, que é paciência, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Gente, isso é poesia em estado bruto. Estado bruto não, né? Estado lapidado, um cristal, um diamante, tinindo. Então, todas essas músicas passou aí pela abertura da novela, até Xuxa, gente, teve até Xuxa, teve Ana Carolina, era fantástica mesmo esse método novo de abertura, né, que a novela adquiriu aí como uma inovação. E esse Rebola na Boa era um grupo que eu acho que nem existe mais, chamado Mister Jam, eu acho que era isso. E a música era bem dançante, bem bacana, assim, contagiante mesmo, e era uma das músicas que tocava na chamada de elenco da trama, e eu amava. Vila Madalena foi a primeira novela de Susana Werner como atriz, que tinha acabado de sair da Malhação, do então garoto Guilherme Vieira, que viria fazer vários personagens mirins ao longo da sua curta carreira, né? Ele foi o filho da Aninha em Chocolate com Pimenta, foi o filho da Adriana Esteves em A Lua Me Disse, e fez diversas novelas ali naquela idade, entre 7 e 12 anos. Foram 5 anos de bastante trabalho, trabalho intenso para o menino, que era uma graça. Também foi a primeira novela na Globo da atriz Joana Lima Verde. E olha essa curiosidade que eu nem imaginava. O primeiro título pensado para Vila Madalena foi Alma Gêmea, usado anos depois para uma novela de grande sucesso do Valcir Carrasco, exibida entre 2005 e 2006. Vila Madalena nunca foi reprisada, obviamente, porque foi uma novela bastante fraca, com pouquíssima repercussão e audiência bem baixa. Mas tem seu charme, né? Eu aqui já citei várias coisas. Aberturas diferentes a cada capítulo, trilha sonora, um elenco maravilhoso, uma interpretação lindíssima, numa fase da maturidade, assim, que ela estava demais. Acho que ela estava ali entre 40 e 45 anos, como ela estava bela. Cristiana num papel leve, porém dramático também, reeditando ali o par com Marcos Winter, que também estava bonitão. Edson Celulari, sempre uma beleza, né, de ver como galã. E os veteranos Leonor Magalhães, Rosa Maria Mutinho, Laura Cardoso, Fernanda Rodrigues, que eu amo desde sempre, também reeditando Par Romântico com Marcelo Faria, os dois sempre tiveram muita liga. Luísa Tomé, fazendo uma dupla, assim, meio improvável com Mário Gomes. Enfim, o elenco era bem bacana. E tinha todo esse charme de se passar num bairro paulistano, né? Bem diferente, já que a maioria das novelas cultuam bastante o Rio de Janeiro, né? Ali deu uma alavancada, assim, encheu um pouco a bola de São Paulo. Então, uma novela realmente feita por encomenda, que teve assim, uma história meio fraca, porque eu não sei se vocês perceberam aqui quando eu contei a sinopse, eu acho que eu não detalhei a sinopse. Porém, o Walter Negrão ele acaba reeditando em Vila Madalena várias histórias que ele já fez nas suas novelinhas das 6. Né, aquela coisa do vilão que é apaixonado pela mocinha, aí ele incrimina o herói de alguma coisa injustamente, o herói vai preso, passa anos na cadeia. Quando esse herói sai, encontra o seu grande amor casada com quem? Com o grande vilão da trama. Então isso aconteceu em inúmeras novelas, acho que na maioria das novelas do Negrão, às 6 da tarde, né? Eu não vou citar aqui agora, porque me fugiu, mas sei lá, gente, vamos falar de Flor do Caribe, por exemplo, Despedida de Solteiro e tantas outras. Então, ele só deu uma urbanizada, né?
e talvez uma leveza maior ali pro horário das 7, que tem essa coisa mais cômica também, mais ágil, um pouco menos modorrenta do que as tramas das 6, que tem que ser um pouquinho mais dramáticas e tal. Então, assim, a gente tá tão acostumado com Walter Negrão às 6 da tarde que parece que ele não combina com outro horário. Então era muito estranho ver uma novela do Negrão às 7 da noite, mesmo dirigido pelo Jorge Fernando, né, que é mestre aí em novelas das 7. Tinha uma coisa que não encaixava em Vila Madalena. Eu acho que esse desencaixe que não convenceu muito ao público. Agora, o que é que eu quero citar de muito especial em Vila Madalena, que eu me lembro muito bem nitidamente, que é o último capítulo. Eu me ligo muito em últimos capítulos e derradeiras cenas dos últimos capítulos das novelas, quando elas fecham com aquele fim. E Vila Madalena teve um fechamento lindo. Eu fiquei meio assim, né? De durante a trama, o Edson Celular não acabar com a Maite Proença, porque eu acho ela linda, acho que os dois têm uma química perfeita. Mas a novela realmente ela se desenvolve de uma maneira que você precisa torcer pro Solano e pra Pilar. E acaba que os dois têm uma química legal também, o celular e com a Cristiana Oliveira. E o final é tão bonito, porque a Maite Proença termina sozinha. E a Maite Proença não foi legal, né? Tem várias coisas que ela faz durante a trama que não foi bacana. E ela terminar sozinha, da forma como ela termina, é tão bonito, sabe? Parece que ela se perdoa por ter feito as coisas que ela fez equivocadamente durante a trama. Eu não vou saber citar exatamente, mas o que eu lembro bem assim, en passant, com bastante nuvem assim na minha memória, é que a Eugênia não era tão legal, não foi tão legal no decorrer da trama. E eu não acho que ela terminar sozinha tenha sido um castigo, eu acho que tenha sido, assim, uma bênção para ela. E ela acaba abençoando o amor do Solano com a Pilar, mesmo ela ainda amando aquele homem, entregando os filhos para fazer uma viagem de navio, de veleiro com eles. E é lindo ela no porto, se despedindo da família, assim, da família que é o Solano, a Pilar e os filhos, né? Se despedindo dos quatro, indo viajar de veleiro e ela no porto. Aquela cena, gente, é muito bonita, é muito emocionante. A cena final é a cena derradeira de Vila Madalena e eu amo. Se você conseguir achar aí no YouTube o último capítulo de Vila Madalena, assista e saiba que esse final é realmente muito bonito, tem muito significado e faz muito sentido. E esse foi o vídeo de hoje especial de 23 anos de Vila Madalena, da estreia de Vila Madalena, com um que flop foi esse, porque foi um flop, né, gente? Então acho que vocês puderam entender um pouquinho melhor por que que foi um flop. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!